Oi, meu nome é Wallace e eu vou resolver esse exercício 3.62 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado para não ficar exatamente igual, mas a essência é a mesma, então eu peço que vocês tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo e que leiam a descrição. Então vamos lá, né? Um objeto é arremessado do topo de uma torre com altura h. O lançamento possui uma velocidade inicial v0 e faz um ângulo α0 com a linha do horizonte. Encontre a expressão para o módulo da velocidade do objeto no instante exato em que ele toca o solo, né? Ali, assim, bem no momento que vai encostar ali no chão, certo? Ou seja, não é zero, né? A velocidade é praticamente instantaneamente antes da colisão, sabe? Então, é a velocidade que ele teria ali na hora que ele batesse, certo? Através do resultado obtido, prove que a velocidade de impacto final é independente do ângulo de inclinação inicial α0. Considere apenas a aceleração da gravidade. Então, só temos a aceleração da gravidade, né? Não tem aceleração no eixo x. Ele é arremessado com essa velocidade v0 aqui. Vai fazer um movimento parabólico, né? Porque está fazendo um ângulo α0 aqui, né? E os eixos que eu escolhi são esses aqui. Então, esse exercício, né, tem mais de uma forma de resolver, como a maioria dos que a gente está mexendo aí. A forma mais fácil, né, é o seguinte. Eu quero calcular essa velocidade aqui, né? A velocidade ela é tangente à trajetória, tá? Então, a velocidade que ele vai chegar aqui vai ser uma velocidade final, né? Desse jeito. Essa velocidade final, ela pode ser decomposta, né, ou projetada nos eixos x e y, né? Tá meio torto aí o desenho que eu tô fazendo, mas eu acho que dá para entender, né? Então ela pode ser projetada aqui, ó. E com isso a gente vai ter então uma velocidade aqui no eixo x, que vai ser um vx, e a gente vai ter uma velocidade aqui no eixo y, que vai ser o vy, certo? Beleza. Então, a gente sabe que o módulo da velocidade, né, ele é dado pela raiz quadrada das componentes, da soma das componentes elevadas ao quadrado, né? Então, a gente tem aqui que vx ao quadrado mais vy ao quadrado, né, vai ser igual a v ao quadrado, e aí a gente pode tirar a raiz quadrada como eu fiz aqui, certo? Então, a gente precisa calcular esse cara e esse cara. Esse daqui é bem fácil. Por quê, né? Vamos lá. A equação da velocidade em x seria, né? Vx é igual a v0x mais axt. Só que, como eu disse, não temos aceleração no eixo x. Então, isso daqui é zero. Ou seja, a velocidade no eixo x é simplesmente a velocidade inicial, né? A velocidade se mantém. E aí a gente tem aqui, então, a decomposição desse vetor v0 aqui, que é v0x, e aqui, que é v0y, tá? Então, beleza, né? Esses dois vetores, né? Note que se somarmos, né, esses dois vetores, eles dão o vetor v0, certo? Então, tá tudo condizente com o que a gente estudou até o momento. Então, eu vou calcular esse Vx aqui. Para isso, falta só falar o V0x, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, né? Olha só, o V0x está com um ângulo aqui, né? Colado no ângulo, então vai ser cosseno, né? Então vai ser V0 cosseno de alfa 0, beleza? Lembrando que agora o ângulo é alfa 0, né? Não é θ, né? Tá? Vou colocar isso daqui um pouco mais para cá, porque não está dando para ver que é a mesma coisa, beleza? Isso ocorre, né? Porque é um triângulo retângulo, então a gente consegue calcular o seno e o cosseno aqui fazendo cateto
oposto sobre a hipotenusa para o seno e cateto adjacente sobre a hipotenusa para o cosseno. Então, a gente resulta nisso daqui. Então, para o eixo x, a gente tem essa velocidade em todo momento, já que não existe aceleração, tá? Para o eixo y, a gente tem mais de uma possibilidade de fazer. A mais fácil, na minha concepção, é usando Torricelli, né? Então, a gente tem aqui que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g, né? Menos porque o g aponta para baixo e o nosso eixo y aponta para cima. A altura final menos a altura inicial. Só que a altura final é aqui no chão, né? Então é zero. E a altura inicial é aqui no começo, que eu esqueci de desenhar, mas é o h, né? Que é a altura inicial dessa torre, tá? Então, é isso aqui. É torre mesmo, né? É. Beleza. Então, agora, é só colocar aqui 0 menos h, tá? E aí, a gente tem, então, que o Vy ao quadrado é igual... Se o Vx é cosseno, né? Então, o Vy é seno, né? Isso porque ele está aqui sem o ângulo, né? Então, vai ser seno, beleza? Então, é V0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa zero. E aqui, esse menos com esse menos vai dar mais, então a gente vai ter 2gh. Beleza, não vou tirar a raiz quadrada do Vy, tá? Por quê? Porque a gente quer o Vy ao quadrado aqui, ó, para calcular o módulo, né? Então, a gente tem que levar o Vx ao quadrado também. Então, aqui, o V, né, que é o módulo que a gente quer, o módulo da velocidade, né, ou seja, o comprimento desse vetor aqui, tá, a intensidade dele. Então, é Vx ao quadrado, né, vai ser a raiz quadrada aqui no caso, de Vx ao quadrado. Só que o Vx ao quadrado é isso aqui elevado ao quadrado. Então, vai ser V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa zero, tá? Mais esse Vy aqui ao quadrado. Então, é só copiar isso daqui, né? Assim, beleza? Aí, note que o exercício, né, pede para provar aqui, ó, que, através do resultado obtido, prove que a velocidade de impacto final é independente do ângulo de inclinação inicial alfa zero. Considere apenas a aceleração da gravidade. Então, olha só, aqui já dá para ver que é independente de alfa zero. Por quê? Podemos colocar o V0 em evidência, já que ele aparece aqui multiplicando o seno e o cosseno, tá? Então, podemos colocar assim, ó, raiz quadrada de V0 ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de alfa zero, mais seno ao quadrado de alfa zero, beleza? E tem que ter aqui o mais 2gh também, né? Beleza. Só que, não sei se vocês assistiram meus vídeos de matemática básica ou se vocês já viram isso antes. Essa identidade aqui, ó, é a identidade fundamental da trigonometria, né? Que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, independente de qual seja esse ângulo, isso é igual a 1, tá? Independente. Isso acontece em um triângulo, né? Por exemplo, né, quando a gente tem lá o círculo trigonométrico, a gente tem o círculo trigonométrico aqui, por exemplo, né? E esse círculo trigonométrico não está muito legal, não, mas vai ser assim porque eu estou fazendo improvisado aqui, tá? Esse círculo trigonométrico, ele tem raio 1, né? Então, aqui é y, aqui é x. Se esse círculo tem raio 1, deixa eu colocar ele assim, o raio dele.
e a gente tiver, né, uma reta qualquer aqui, formando um ângulo, seja teta, alfa, gama, qualquer coisa que você quiser, vou chamar de alfa mesmo, tá? Esse ângulo aqui e esse lado vale 1, né? Porque se aqui é 1, aqui é 1 também, a gente está numa circunferência, certo? Essas projeções aqui, ó, deixa eu ver, essa projeção aqui no eixo X é o próprio cosseno do ângulo, tá? Lembrando, né, que o círculo tem raio 1. Então, aqui vale esses valores, tá? Então, isso daqui é o próprio cosseno e isso daqui é o próprio seno, tá? Essas projeções. Beleza? Então, sabendo disso, né, o que a gente tem aqui, né, se você observar, fazer o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo aqui, ó, a gente vai ter, né, que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Então, a gente tem essa identidade. E isso aqui não importa qual seja esse ângulo, tá? Em momento nenhum eu restringi esse ângulo aqui, tá? Então, show de bola, né? Então, isso daqui é igual a 1. E aí já está provado, né, que a velocidade, né, o módulo da velocidade, o módulo da velocidade final independe, né, independe do ângulo alfa zero, tá? O módulo é dado por essa raiz quadrada. Aí eu falei, tinha outro jeito de fazer isso, né? Qual seria o outro jeito? Seria calcular esse VY aqui de outra maneira, tá? Como que eu poderia calcular? Vamos olhar aqui, ó. O exercício está praticamente pronto já, tá? Isso daqui já prova. Então, é um exercício bem curtinho aí. Então, para poder aumentar um pouquinho o tempo do exercício, eu vou só provar da outra maneira. O Vx já está calculado, né? Então, o Vx ao quadrado a gente já sabe que é V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa zero, tá? O Vy agora eu vou calcular ele, então, usando essa expressão aqui, ó. V0y menos gt, beleza? Então, Vy então vai ser V0 seno de alfa zero, né? Menos gt. Eu preciso do tempo, né? Para poder resolver isso daqui, o tempo de queda. O tempo de queda vai ser o tempo daqui até aqui. Então, assim, estou fazendo isso para o eixo y, no caso, né? Então, é o seguinte, aqui o ponto inicial é de altura h e o ponto final é de altura zero. Então, a gente vai ter aqui que y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. Certo? Beleza. Aí, o seguinte, menos por quê, né? Porque a aceleração da gravidade aponta para baixo e o eixo y aponta para cima, tá? Toda vez eu fico recordando isso, porque isso é muito importante. A altura final é zero, a altura inicial é menos, h, né? É h. Então, aqui vai ser V0 seno de θ, ou seno de alfa zero, né? Seno de alfa zero. E isso daqui é menos meio de gt ao quadrado, certo? Só um momento que faltou um t aqui, né? Beleza?
E aí, você vai falar, ai meu Deus, ter que resolver essa equação aqui de segundo grau de novo para poder achar o tempo e depois substituir ele aqui, ter que decidir se vai ser o tempo positivo ou negativo, tananã. Dessa vez eu vou fazer uma outra coisa, tá? A gente precisa do vy ao quadrado, né? Porque a gente tem que o módulo da velocidade final, ela é igual, né, a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, certo? Então a gente precisa do vy ao quadrado. Então, vamos desenvolver isso daqui. Por enquanto, deixa o vx desse jeito aqui, depois a gente substitui ele. E aí a gente tem que elevar isso aqui ao quadrado. Certo? Assim. Vamos elevar isso ao quadrado então. Então a gente vai ter isso daqui, ó. Aqui está o quadrado, né? Esqueci. Então vamos lá, vx ao quadrado mais. Aí a gente tem aqui, né, uma parcela aqui e outra aqui. Seria como se fosse isso, né? Ó, a menos b elevado ao quadrado. Isso seria o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar v0 ao quadrado seno v0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa zero menos duas vezes v0 seno de alfa zero gt, né? Mais g ao quadrado t ao quadrado. Beleza? É isso aí, né? Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Vou escrever aqui de novo vx ao quadrado. Aí agora vou deixar aqui esse v0 quadrado seno quadrado de alfa zero. E isso aqui eu vou colocar menos 2 aqui em evidência, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, menos 2g na verdade, que eu vou colocar em evidência, tá? Então o que que vai acontecer? Aqui vai ficar v0 seno de alfa zero. E aqui vai ficar menos meio, né, de gt ao quadrado. Aqui ainda tem um t, né? Toda hora eu esqueço desse t, não sei porquê. Então aqui ainda tem um t, beleza? Ó, porque note, quando eu multiplico isso por isso, volta a ser isso aqui. E quando eu multiplico isso por isso, volta a ser isso daqui, tá? Esse g com esse g vira g ao quadrado e esse menos com esse menos vira mais. Então volta a ser exatamente o que era, tá? Aí agora eu já vou abrir esse Vx aqui, tá? Esse Vx, ele é V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa zero, tá? Mais V0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa zero, menos 2g. Beleza, aí você fala assim, tá, mas o que que eu faço com isso aqui? Note que isso daqui é exatamente isso, né? Tá? A única coisa que falta é passar esse h para o outro lado. Então, isso daqui é menos h, tá? E aí a gente tem, então, que tudo isso daqui é igual a menos h. Então, o que a gente pode fazer é pegar esse cara aqui e trocar por menos h. Ou seja, isso aqui é igual a menos h. Então, nós vamos ter o seguinte. Menos h. Aí, note que aqui dá para pôr o V0 em evidência, né? Então, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado,
de alfa zero mais seno ao quadrado de alfa zero mais 2GH, né? Porque menos vezes menos é mais. E aí, esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado, a gente já tinha provado que isso é igual a 1. Então, nós temos que o módulo da velocidade, então, vai ser, né, a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2GH. Ou seja, independe do ângulo alfa zero, igual a gente já tinha feito no outro caso, e a gente obteve o mesmo resultado. Beleza? Então, é isso aí, né, gente? Esse caso aqui, esse jeito aqui é mais trabalhoso, né? Usando a equação de Torricelli aqui foi muito mais rápido. Mas é isso aí, então, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E tenham conseguido resolver antes de assistir o vídeo. Então, valeu, falou e até a próxima.